A cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contato extraterrestre. A polêmica ao redor do fenômeno OVNI chama a atenção de céticos e simpatizantes. Mas existe uma série de casos que, além de fascinar, causam preocupação. Aqueles que denunciam ataques. Brasil, 1995. 2 pescadores estavam em seu barco quando viram estranhas luzes no céu. O barco parou de funcionar e a luz os iluminou. Poucos dias depois, eles começaram a ter graves problemas de saúde. Peru, Pucallpa, 2008. Um povoado inteiro denuncia a presença de estranhas luzes que os atacam e que queimam rostos. As investigações revelam dados assustadores. Brasil, 1977. No meio do Amazonas acontece uma história de OVNIs e a investigação oficial mais incrível da história do mundo. Uma região inteira é atacada por estranhas luzes chamadas chupa-chupa. O que há por trás desses casos onde moradores denunciam ataques? Estamos diante da presença de armas de desenvolvimento ou realmente são a evidência mais concreta de que somos visitados? Por que se esconde informação sobre as investigações oficiais? Caso sejamos visitados por seres de outros planetas, estamos diante da possibilidade de ser aniquilados? Apresentamos hoje OVNIs e ataques. Há antecedentes nos arquivos militares de aviões derrubados por OVNIs. Há casos de pessoas que agrediram OVNIs e eles responderam automaticamente da mesma maneira. O que eu quero dizer com isso? Não são irmãozinhos cósmicos que vieram salvar a humanidade. Há uma outra razão para ser feito tanto esforço de manter isso longe do público. As pessoas não querem pagar impostos de proteção para os militares. Porque você não pode proteger os nossos céus dessas coisas que vão e vêm. Aí entramos na parte mais difícil desse tema, que tem a ver com a intencionalidade dessa inteligência operativa que está por trás do fenômeno. O fenômeno não tem intenções de invadir o planeta, e sim de tomar recursos. É como se não precisasse de nós. Nós somos os perigosos, porque sempre fomos uma espécie guerreira, lutadora. Então, provavelmente, se compararem as tecnologias na Terra, querem evitar a entrada desses objetos no nosso planeta. Se aqui tentarmos nos defender da entrada de OVNIs na Terra, bem, isso poderia dar condições para um sério conflito. Por parte da presença dos objetos voadores não identificados, não há intencionalidade de agressão. Sim de resposta diante da agressão. A resposta automática. Pelo que eu sei, muitas pessoas, governos e líderes de nações, ainda mais na última década, evidentemente estão se informando sobre a realidade desse assunto. Porque eu acho que estão chegando perto de fazer muitas declarações. Então isso resulta na grande pergunta, que é: por que não aterrissam na Casa Branca ou na capital do país e se apresentam? Evidentemente tem a ver com um tipo de acordo, claro, com o livre-arbítrio daquele planeta e seu povo. O fenômeno OVNI, na minha opinião, não devia ser visto como uma ameaça, porque o que vamos fazer? É como lançar uma bola de neve num tanque, se a bola chegar até ele. Então devemos aproveitar, não ter medo e seguir adiante. A possibilidade de que exista vida em outros planetas é aceita pela comunidade científica, o que não significa que concordem que somos visitados. Porém, caso isso aconteça, devemos considerar que estamos diante de uma situação de perigo? É hora de irmos à busca da verdade por trás dos casos mais impressionantes, onde se denunciam ataques. Em 1º de outubro de 1995, aconteceu em São Vicente, estado de São Paulo, Brasil, um dos casos mais assustadores e impressionantes de interação de homens com uma estranha luz
que baixou dos céus. Provas físicas, além de relatos, comprovariam que naquela noite aconteceu algo realmente estranho. Mas o que foi que aconteceu? O caso de São Vicente é um caso muito importante do litoral paulista, pois envolve um caso de segundo grau e envolveu dois pescadores, o Wilson de Oliveira e o Fernando Bezerra. Como todas as noites, os dois homens saíram navegando sozinhos para pescar. Nós fomos mais ou menos às 9 horas da noite para pescar. E chamamos ele, fomos pescar, e soltamos a rede e ficamos à espera. Uma noite tranquila de pesca estava a ponto de se transformar em um pesadelo que eles jamais imaginaram. Enquanto jogavam suas redes em um braço isolado do rio, observaram uma luz no céu que começou a se aproximar. Às 11 horas, aconteceu que um objeto veio do céu, não dava para ver ele vindo, porque é muito rápido, parou em cima da gente, acendeu as luzes. Aí ele veio uma luz forte. Aí eu vi que lá, eu corri por debaixo do barco, o Fernando ficou olhando. Não sabia o que era no momento, porque a luz era muito forte e a gente não sabia o que era. Porque era um objeto que não fazia barulho, não tinha fumaça e a luz era muito forte. E o que seria? Não era daqui. Só vi quando tava posando, chegou a posar. Aí eu peguei e se escondia e não vi mais nada. Os homens se assustaram, mas a curiosidade de Fernando Bezerra em entender o que acontecia foi mais forte que o medo. E eu fiquei olhando assim, amedrontado. Queria saber o que era aquilo, Quando quiseram se afastar, perceberam que o motor tinha parado de funcionar. As luzes cortou a energia da embarcação, que era diesel, cortou e o motor não funcionava. Eles estavam sozinhos no meio do rio, totalmente indefesos diante do fenômeno que se aproximava. O que era essa luz? O que aconteceu com os pescadores? Existem provas concretas desse estranho fenômeno? No dia seguinte, os pescadores encontrariam provas incríveis sobre a experiência que acabavam de viver. A possibilidade de que exista vida em outros planetas faz com que muitos se perguntem o que aconteceria se fôssemos visitados. O que aconteceria se nossa espécie se encontrasse com outra? Seríamos aniquilados? A determinação de uma hipótese de conflito não implica nem significa que existirá um conflito. Significa que temos que estar preparados. É interessante ver a política exterior do governo norte-americano. A partir de 1972 mudou. Digamos, foi quando começou a aproximação com a Rússia. Os Estados Unidos propõem aos 13 países da Europa, União Europeia, Rússia, Japão, Canadá, a Guerra nas Estrelas. O programa Guerra nas Estrelas foi uma iniciativa do presidente Ronald Reagan e seu papel público era efetivamente antimíssil balístico. Ele foi designado como um escudo, um sistema para derrubar os mísseis antes de atingirem as cidades americanas, e mudamos totalmente o equilíbrio do poder. Isso foi a teoria. Mas há uma grande controvérsia. A primeira controvérsia é que muitos cientistas disseram que não daria certo. Mas a chamada Guerra nas Estrelas causou suspeitas quanto à sua finalidade. Realmente se tratava de mais um passo na escalada armamentista da Guerra Fria? Ou foi planejada para proteger a Terra do potencial encontro com uma civilização de outro planeta? Essa conspiração sugere que o programa Guerra nas Estrelas não tem nada a ver com os soviéticos, que foi uma cobertura para desenvolver um sistema de armas que nos ajudaria a lutar contra uma invasão alienígena. Seja como uma possibilidade especulativa ou para pessoas que acreditassem em OVNIs e que éramos visitados e que talvez não fossem tão amigáveis como nos filmes como ET e que teríamos que resistir se eles lutassem contra nós e se quisessem nos pesquisar também. E eu acho isso uma loucura.
Mas é interessante que as pessoas que acreditam confirmam o fato de que em diversos discursos de Ronald Reagan ele sugere a possibilidade de vida extraterrestre. A possibilidade que eu acho que muitas pessoas pensaram, bom, Reagan enlouqueceu, mas alguns teóricos da conspiração disseram não. Reagan sabia alguma coisa. E talvez, indiretamente, ele tentou falar para nós que ele sabia. Não sei. Pode ser, mas é uma história interessante, mas não tenho provas que sugiram que não seja nada além de história. Temos que entender que o fenômeno OVNI não deveria estar em mãos de ufólogos folcloristas de fim de semana. Isso deveria estar em mãos de peritos em geopolítica, de cientistas políticos, com pessoas que tentam entender como o fenômeno OVNI se manifesta e sua relação com o poder. A possibilidade de que exista vida em outros planetas e que fomos visitados reanima o debate sobre se as Forças Armadas e os governos do mundo possuem evidências que são escondidas da população. O que há por trás dos casos que se denunciam os ataques? Se trata de psicose coletiva? De provas de armas terrestres? Ou são a evidência de que seres de outros planetas procuram nos colonizar? 1º de outubro de 1995, os pescadores Wilson da Silva Oliveira e Fernando Bezerra estavam no meio do rio Piacabuco, no estado de São Paulo, quando uma forte luz apareceu no céu e começou a descer. Os homens se assustaram. Depois de permanecer uns minutos sobre eles, a luz seguiu seu caminho e aterrissou em uma ilha próxima. Quando as luzes entrou dentro do mato, aí passou a funcionar o motor. Foi quando nós fomos embora. Abandonamos rede, abandonamos tudo. Fomos embora. Os pescadores voltaram aos seus lares visivelmente alterados. O Wilson chegou em casa não falava coisa com coisa. O Wilson estava meio desnorteado. Eu não entendia o que tinha acontecido. Evidentemente, a exposição à luz os havia afetado fisicamente. No dia seguinte, decidiram voltar ao lugar para procurar evidências que comprovassem o que tinham visto. Surpreendentemente, encontraram essas provas. O mato estava retorcido e desidratado. Tirou o líquido do mato. O mato não queimou. O mato não era queimado, era desidratado. Tirou o líquido do mato, em volta tudo. Imediatamente, os pescadores se comunicaram com peritos para tentarem compreender o que havia acontecido. Edson Boaventura foi rapidamente ao lugar indicado. Havia uma marca de 5,5 metros de diâmetro e próximo a essa marca havia umas marcas de sapatas, que eram marcas retangulares de 15 por 20 centímetros de tamanho, de espessura, e com alguma profundidade também por causa do peso que esse objeto colocou. O investigador pegou as provas para tentar explicar o que tinha acontecido. O que foi que aconteceu? De que eram essas marcas que ninguém pôde identificar? O caso não terminou ali. Os dois pescadores começaram a sentir em seus corpos os efeitos daquele encontro. E eles falaram. O Wilson ficou com muita dor de barriga, muita dor de cabeça, mas nesse período ele não foi ao médico. Eles tiveram dores de cabeça, tiveram náuseas, vômito, eles sofreram algumas interferências por terem ficado expostos ao campo eletromagnético do OVNI. Meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa, uma pessoa que sempre pescou, nunca reclamou de nada. E logo depois, quando meu pai começou a ficar doente, a gente mesmo se perguntava, será que foi por causa, que eles viram a nave? Porque meu pai nunca teve nada, nenhuma gripe. E logo depois começou a emagrecer de uma hora para outra. A minha saúde, ela melhorava, piorava, melhorava, piorava. Eu pesava 100 quilos. Em 2 meses eu perdi 50 quilos. O médico desenganou, entendeu? Me operaram, botaram uma válvula de metal, uma válvula. Daqui a mais de 10 anos vão abrir para trocar essa válvula.
Não sei o que foi, não sei por que foi causa dessa radiação que me deu, né? Eu nunca senti nada. Estava tudo bem de saúde. Por que aquilo aconteceu? Aí eu fiquei pensando, foi das luzes que eu vi. A partir desse dia, Wilson também decidiu deixar de pescar pelas noites e mudou de profissão. O que foi que aconteceu? De que eram essas marcas encontradas na ilha? Por que começaram a ter problemas de saúde? O que pode ter sido este estranho fenômeno? Os avistamentos podem ser perigosos? Em abril de 2008, a selva nordeste do Peru foi revolucionada por um estranho fenômeno. Uma luz estava atacando os moradores. Em Pucallpa, em San Juan de Inacocha, que é um lugarejo, viram algumas luzes no céu e também desapareceram pessoas. Alguns cidadãos denunciaram oficialmente, ou seja, documentaram a Força Aérea, a presença de uma nave em sua comunidade. A OIFA recebeu a denúncia e enviou uma equipe para tentar determinar o que acontecia na região. Eles foram à Força Aérea pedir ajuda e a Força Aérea enviou uma patrulha sob a responsabilidade de um especialista. E realmente viram uma nave. E ele me ligou. Eu atendi e eu vi o escândalo que estava acontecendo. E eu vi os tiros, estavam atirando. Mas o que mais o especialista podia fazer lá? Eu disse para que tentasse filmar, mas não tinha como. Essas coisas estavam acontecendo. As pessoas viviam uma histeria coletiva. Foi isso que nos informaram. Um grupo de estudantes de jornalismo decidiu viajar desde Lima para tentar determinar o que tinha acontecido naquele lugar. Uma universidade em Lima pediu que alguns alunos fossem até lá. Eles fizeram um relatório e chegaram a filmar. Poderia se tratar de um ataque OVNI? O que encontraram? Conseguiram adquirir evidências para explicar o que aconteceu em Pucallpa? Eu vejo duas luzes. O binóculo não está com você? Saiam daí, saiam! Em abril de 2008, no norte do Peru, em Pucallpa, a população começou a se alterar depois de uma denúncia do ataque de um OVNI. Segundo os moradores, a suposta nave voltava todas as tardes. Um grupo de estudantes de jornalismo decidiu viajar à região para tentar determinar o que estava acontecendo. Antes de viajar, os estudantes receberam uma proposta da OIFA. Esse caso tem que ser investigado pela Força Aérea, mas vocês poderiam fazer as bases e trazer toda essa informação e nós trabalharemos daqui para saber quais equipamentos levaremos, com quem temos que falar, quem temos que levar, quantas pessoas têm que ir e tudo mais. Quando chegamos ao lugarejo, as pessoas estavam assustadas. Aliás, disseram que a partir das 5 da tarde, ninguém mais saía. Não saíam para caçar e nem para fazer nada. Como se tivessem um toque de recolher. As estudantes encontraram um ambiente que começou a preocupá-las assim que chegaram. Quando chegamos, de repente nos contagiamos de uma histeria coletiva, como todos que estavam lá. As estudantes realmente não estavam preparadas para encontrarem o que estava a ponto de acontecer. Durante a noite, no meio da selva, elas conseguiram ver luzes nos céus e apontaram suas câmeras para essa direção. Não, que venham aqui, a gente espera. Onde? Nunca soubemos identificar de verdade o que aconteceu. Na verdade, é difícil saber porque o céu é gigante na selva. E qualquer luzinha é muito grande. Então nos impressionou muito. Está ali. Jesus, o que tá vendo? Eu vejo duas luzes. Não tá com binóculo? Saiam daí. São duas luzes. Eu acho que devemos ir até lá. Tá com zoom? Tem uma Mas estrada. até onde? Tá com zoom? As luzes do carro, não? Não, melhor ficarmos aqui. É melhor dá sair pra ver daí. de onde Saia vem. daí, saia daí. Terelu. As estudantes conseguiram registrar imagens do fenômeno que viram no céu. O que realmente aconteceu em Pucallpa? Por que atacou a população? Poderia se tratar de uma grande confusão? O que foi que essas jovens gravaram? Ficamos observando e, de repente, a luz desapareceu. Mas elas não se conformaram com o que viram. O fenômeno tinha atuado de uma forma totalmente diferente às descrições que elas tinham.
Não perseguiu ninguém, não se aproximou tanto como tinham dito. E nos disseram que isso foi estranho, porque normalmente não era assim, não era tão passiva, que normalmente se aproximava. Todo mundo estava super assustado, mas era como um terror que não saía desse povoado. Porque lá fora ninguém sabia disso. Ninguém. O fato de estar acontecendo coisas seguidas e que tenham feito uma denúncia, um processo de investigação, a conclusão é que sim, aconteceu, foi investigado. Principalmente, acredito que é a primeira denúncia escrita que tem um documento, que é a denúncia apresentada pelos cidadãos e a importância que a Força Aérea dá ao papel. Algo aconteceu em Pucallpa. As conclusões da OIFA são claras. Porém, não há como definir o que foi que aconteceu, nem o que realmente atacou a população, e nem por quê. Em 1977, os estados do Maranhão e Pará, localizados na Amazônia brasileira, a área de um pequeno povoado de pescadores chamado Colares, transformaria o Brasil no dono de uma das histórias de OVNIs mais impressionantes do mundo. A importante quantidade de testemunhas, as evidências físicas, as imagens gravadas, a enorme participação militar na região, a documentação de estranhos sintomas na população e o segredo militar guardado durante mais de 20 anos tornaram a Operação Prato em um enigma que, segundo os ufólogos e o militar responsável pela investigação, demonstrou definitivamente a presença de seres de outros planetas na Terra. Houve um fato que não se repetiu em lugar algum do mundo, que era uma manifestação de discos voadores, de naves extraterrestres de vários tamanhos. As pessoas viam esse fenômeno, as luzes vinham à noite, raramente de dia, e elas passaram de uma hora para outra a serem mais ativas. Elas começaram a vir mais intensamente e começaram os ataques. No início eram 2, 3 pessoas por semana, depois já eram 15, 20, daí já eram dezenas. Começou a haver, na verdade, pânico. As pessoas passaram a relatar, por exemplo, que esses objetos, ao se aproximarem das pessoas, principalmente à noite, projetavam uma espécie de um feixe de luz que atingia de maneira preferencial as mulheres sob o seio esquerdo. E as mulheres, muitas vezes, desfaleciam e ficava uma marca cheia de pequenos furos. O fenômeno chupa-chupa recebeu esse nome porque as luzes pareciam atacar e sugar o sangue das vítimas. A população da ilha Colares foi a que sofreu mais ataques de chupa-chupa. Uma grande quantidade de testemunhas se tornou vítima. E eu fiquei, olha, lá na cama deitada. Não tinha vontade, sabe? Aí, quando passou umas 10 horas, eu pude me levantar, mas que eu vinha fraca de dentro do quarto, né? Aquilo estava tudo vermelho aqui. Fiquei quase 2 meses, aquilo ficou tudo roxo no meu braço aqui. Quando sentou, ficou essas 2 marcas aqui, olha. Até agora tem essas 2 marcas no meu braço. Quando eu senti aquele negócio, assim, parece quando a gente esbarra numa eletricidade, que dá aquele choque, me deram 3 sugadas desse lado aqui. Você sabe? Umas 13 com força mesmo. Aí eu fiz movimento lá para querer gritar, sabe? Para querer gritar para me acudir. Ela viu eu tá fazendo aquele movimento lá. Aí depois eu não me lembro mais. Os testemunhos como os de Carmen e Newton se multiplicavam. Surpreendentemente, todos os testemunhos coincidiam em dar no mesmo relato. Mesmo as pessoas que estavam em povoados muito distantes. Todos eles diziam que foram atacados por uma luz e sua descrição era muito precisa. A sua característica era de uma bola de luz que, quando se olhada de maneira mais atenta, revelava ser uma luminosidade atrás de um objeto cilíndrico, como se fosse uma lata de refrigerante. Os casos eram realmente aterradores. Milhares de pessoas eram atacadas, pelo menos 1000 pessoas atacadas tiveram essa situação documentada pela médica que atendeu as vítimas, que era a doutora Velaide. Os testemunhos de ataques aconteciam cada vez mais. E a doutora da região, Cecim Carvalho Velaide, recebeu muitos dos pacientes e acabou sendo uma peça-chave para compreender o que estava acontecendo.
Ela chegou para trabalhar numa manhã sem saber que sua vida estava a ponto de mudar para sempre. Ao chegar no hospital, que eu era a médica e a diretora ao mesmo tempo, tinha uma família chorando e dizendo que tinha um paciente que tinha sido atacada por uma coisa. E eu fui examinar. Quando eu cheguei lá, ela estava queimada, totalmente queimada, 2 orifícios paralelos, desacordada, sem astênica, né? Sem força muscular, não ficava em pé, não falava. E a família repetia a mesma história. Achei que era talvez um ataque histérico, não dei muita importância. No dia seguinte chegaram 2 casos idênticos, de localidades muito distantes, tipo 10 quilômetros de distância. Eles sempre descreviam as mesmas coisas. Deitado em redes, do lado de fora da casa, arborizada, escutava o barulho, zzz, parece um besouro, olhavam, viam objetos bem baixos, luminosos, que soltavam feixes em linha reta. Não eram feixes que se dobravam, era em linha reta, paralisante, que queimava, sufocava, não deixava falar, não podia pedir socorro porque estava paralisado, queimando, doendo. E depois de alguns minutos, 5, 10 minutos, quando a pessoa pensava que já ia morrer, o feixe recolhia e o objeto subia da copa das árvores e ia embora. Como pessoas poderiam descrever a mesma coisa, ter os mesmos sinais e os mesmos sintomas em lugares diferentes? Comecei a pesquisar e a suspeitar. Com os primeiros casos, a rotina do povoado de pescadores começava a mudar. Mas ninguém imaginava até onde esse fenômeno podia mudar suas vidas. Até a metade de 1977, a região de Colares, no estado do Pará, na Amazônia brasileira, foi o epicentro da história OVNI mais importante do planeta. Milhares de testemunhas localizadas em regiões a vários quilômetros de distância, que não se conheciam nem tinham acesso aos meios de comunicação, denunciavam a presença de uma série de luzes que apareciam nas noites e os atacavam, deixando lesões graves na pele. A doutora Cecim Carvalho Velaide era a médica responsável pelo único hospital da região e se tornaria uma das peças-chaves para compreender o que se escondia por trás desses inquietantes incidentes. Os ataques eram cada vez mais frequentes e os moradores começaram a se assustar. A população de Colares naquela época era em torno de 8.000 habitantes. Da ilha como um todo, porque tem várias localidades, mas dentro da cidade tinham em torno de 4.000 habitantes. Desses 4.000 habitantes, 2.000 fugiram da cidade, apavorados com as luzes. E a cidade esvaziou, o povo foi todo embora, ninguém queria mais pescar. Aí nós começamos a passar fome, aí eu comecei a pescar minha comida. A coisa chegou a um ponto realmente de gravidade, sem dúvida nenhuma, o que acabou provocando que o prefeito do município mandasse um ofício ao primeiro comando aéreo regional, ou seja, para a Força Aérea, lá em Belém, pedindo providências das autoridades aéreas, já que se tratava de um fenômeno visto que acontecia no céu. Essa solicitação foi o pontapé inicial para a maior participação militar conhecida publicamente sobre o fenômeno OVNI. E as providências foram transformadas justamente a partir da vontade do brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, que acabou criando a chamada Operação Prato. E ele teve a ideia de se estabelecer a pesquisa deste fenômeno. E assim ele chamou o seu comandado, o Irangê Holanda, que era capitão da Intendência da Aeronáutica, lotado no primeiro comando aéreo regional em Belém do Pará, para conduzir essa operação. Os soldados, sob o comando do capitão Holanda, chegaram à ilha para tentar determinar o que estava acontecendo. Aí
Eles botaram radar, telescópios e todo aquele equipamento em tudo quanto era lugar. Foi passando os meses. Agosto, setembro, outubro, e aumentando e chegando mais militar e mais militar. Os militares fizeram um esboço dos objetos que conseguiram ver e que a população descrevia, revelando que algo realmente incomum estava acontecendo. Em uma entrevista dada 20 anos depois que a Operação Prato terminou, Holanda fez revelações assustadoras sobre as luzes que tinha visto. Depois a gente chegou a verificar que em pelo menos 9 formas a gente conseguiu determinar, classificar como formas de naves. Alguns eram sondas, alguma fotografia parecia uma nave maior e dela saindo naves menores, depois essas naves menores voltando para essa nave maior. Tudo isso como se fosse uma nave mãe recebendo ou naves ou sondas menores. Poucos dias depois de dar essa entrevista a José Ademar Gevaer e Marco Antônio Petit, o comandante Holanda se suicidou, aumentando as dúvidas sobre o que realmente aconteceu na Ilha Colares. Quando eu cheguei, os agentes já tinham sido enviados para investigar. Por quê? Porque essa coisa estava acontecendo muito na região de Colares. O fenômeno, além de atacar os moradores, começou a aparecer de outras formas, que pareciam mais pacíficas. Tentou fazer contato com os investigadores e testemunhas, supunham. A doutora Velaide seria uma das protagonistas desses estranhos acontecimentos, inclusive para a rotina de Colares. Ela estava voltando depois de atender um paciente, quando gritos a alertaram. Quando eu voltei, começaram a gritar, corre, doutora, foge. E eu não sabia do que eu tinha que fugir. Quando eu olhei, uma das minhas secretárias tinha caído no chão. Aí eu queria juntar, mas ela era muito gorda, queria juntar, não conseguia. E o povo gritava das janelas. Quando eu olhei, nossa, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Tão visível a olho nu que até o brilho do metal dava para ver. Ele estava acima da minha cabeça, do tamanho de um prédio de no máximo 15 andares. E ele andava em forma elíptica, ia e voltava, ia. E ele era, parece um cilindro. E eu paralisada, olhando, por 2 motivos. Porque eu estava vendo uma coisa que eu nunca acreditei que existisse na vida. Nunca. E outra, paralisada de medo. Porque eu estava à mercê deles. Se eles quisessem me queimar, eles iam queimar. Mas, surpreendentemente, a luz não atacou a doutora. Nos acampamentos militares, também aconteceram avistamentos onde não registraram ataques. Um deles foi captado em vídeo e ainda permanece classificado. Holanda confirmou essa história. Do meu lado esquerdo vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela muito forte. Eu vi aquela coisa se aproximando e fiquei quieto. Depois que eu vi que era muito forte e que estava vindo, continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá. Aí que eles ficaram olhando, prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo. A coisa veio, mas estava baixo. Holanda e sua companhia estavam diante do fenômeno mais incrível que jamais tinham visto. Aí nós vimos uma forma estranha. Uma forma de uma bola de futebol americana. Aquela bola de ponta, muito grande. A apenas 70 metros de distância, um objeto de 100 metros de altura, de cor azulada, pousou sobre as águas. Mas algo ainda mais surpreendente iria acontecer. De repente essa luz azul apagou. Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz.
aquela nave descomunal na frente deles. E eles olharam aqueles estupefactos na descrição que me foi dada pelo Irangel Landa. Era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. Estava parada na nossa frente. Ficou mais algum tempo. Ninguém sabia o que ia daí para frente, o que ia acontecer. Holanda viajou a Belém para contar ao seu superior, Potássio de Oliveira, o que tinha acontecido. E recebeu uma resposta que até o dia de hoje causa polêmica entre os estudiosos do incidente e os testemunhos. Ele vai até o Belém e relata, muito animado, muito excitado: Comandante, tivemos finalmente o grande contato com as inteligências por trás do fenômeno. Tivemos um avistamento de receber dele a ordem de encerrar a Operação Prato. Eles foram retirados por uma ordem que eles receberam súbita, porque eles estavam todos acampados na praia e no campo de futebol. Dormiram e de manhã, 5 horas da manhã, acordei e estavam indo todos embora. No momento de maior avanço, terminava a operação militar. O que realmente aconteceu com a Operação Prato? Estaria encerrada a Operação Prato com essa decisão? Isso nunca me pareceu ter lógica. Desde a época em que eu comecei a pesquisar esse fenômeno, como é possível? O próprio Irangel Landa também não entendia. Se um dos objetivos da Operação Prato era travar contato com as inteligências por trás do fenômeno, como é possível que quando isso tenha ocorrido, a Operação Prato seja desativada? O que realmente aconteceu? Por que deixaram de investigar, pelo menos oficialmente? Anos depois, os ufólogos conseguiram que uma parte da investigação fosse revelada pelo governo do Brasil. Dessa maneira, pelo menos uma parte do relato de Holanda seria comprovado por documentos oficiais, mas as filmagens jamais vieram à tona. A Operação Prato é a prova mais contundente da interação com seres de outros planetas ou foi um cenário para esconder provas de armas militares? Era uma cidadezinha esquecida e afastada. Quem sabe, quem se preocuparia, se lembraria de colares? Alguém usando determinados dispositivos tecnológicos e equipamentos decidiu transformar essas pessoas simples e humildes em verdadeiras cobaias, em verdadeiros porquinhos da Índia. Em primeiro lugar, a causa é uma violação à soberania do Brasil pelo que estavam fazendo, porque eu não acredito que tinham autorização oficial para fazer isso. Em segundo lugar, mesmo se tivessem, de qualquer maneira, seria uma violação aos direitos humanos. A hipótese de que todos esses eventos ocorreram na região seja consequência de uma experiência militar, eu acho pouco provável, porque os próprios militares foram convocados para investigar o fenômeno. E não só a aeronáutica foi chamada, como agentes do serviço de inteligência da época, que, assim como os militares, o SNI, o Serviço Nacional de Informações, produziu documentos relatando o que ocorria na região. Na interpretação de Holanda, que o que aconteceu foi um temor por parte das nossas Forças Armadas de que isso fugisse ao controle. Esse é um ponto. O segundo ponto é, a Operação Prato estava sendo monitorada pelos serviços de inteligência e pela Força Americana durante todo o tempo, que sabiam e recebiam os relatos das autoridades brasileiras a respeito desse assunto. Não nos esqueçamos que estávamos na época da ditadura e os americanos entravam e saíam daqui a hora que eles queriam. Então eles também, confirmada por algumas fontes militares, fizeram pressão para que a Operação Prato fosse encerrada. Para quê? Para que um novo grupo de pessoas assumisse essa operação num outro nível, bem mais secreta, bem mais metódica, com menor número de homens e reportando ao Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. A chamada Operação Prato e os Chupa-Chupa são um dos casos mais importantes da história da região e do planeta que envolveram a presença de OVNIs. As provas de que algo aconteceu ali não podem ser negadas. Porém, ainda continua a polêmica sobre o que houve por trás dessa série de incidentes. Ademar Jevaer, jornalista e editor da revista UFO, decidiu voltar à ilha de Colares para ver a atual situação da região. O que descobriria ao chegar? Ademar Jevaer, editor da reconhecida revista UFO,
decidiu voltar à ilha de Colares mais de 30 anos depois para tentar determinar se ainda existem avistamentos e ataques à população. O que descobriu em seu encontro com o investigador da região? Nós estamos na Praia do Machadinho, que é uma das regiões da ilha de Colares, onde houve das maiores movimentações de discos voadores nos anos 70. E aqui nós tivemos, durante a época da Operação Prato, momentos muito importantes da atividade desenvolvida pelos militares. Na região da ilha de Colares, onde o capitão Holanda Lima teve seus maiores avistamentos, Gevaer se reúne com Hilberto Freitas, um jornalista e investigador que desde a década de 70 reúne as histórias de luzes estranhas que são vistas na ilha. Ele afirma que até o dia de hoje se apresentam muitos fenômenos OVNIs na região. Beto, você já teve algum avistamento aqui na Praia do Humaitá? Eu verdadeiramente não tive um avistamento, mas outras pessoas tiveram, inclusive com nave-mãe e outras naves entrando e saindo da nave-mãe. Negócio espetacular. Estão cansados de ver, sair de dentro d'água. E lá os pescadores, muitos pescadores já me falaram a mesma coisa. Eu acho que Colares é um dos maiores laboratórios do mundo, laboratório natural, para esse tipo de estudo e de outros tipos também. De outras coisas que continuam ainda na lista dos mistérios, né? Em Colares, não aconteceram novos ataques a seres humanos. Porém, os avistamentos continuam acontecendo até o dia de hoje. A população ainda convive com o estigma desse fenômeno ocorrido há mais de 30 anos. Ainda guardam centenas de perguntas que ninguém soube responder. Ao longo do continente, as histórias de avistamentos de OVNIs se repetem e muitas vezes denunciaram que as luzes causaram danos às testemunhas. Estamos diante da presença de provas de armas desenvolvidas pelo homem no mais absoluto dos segredos? Estamos sendo visitados por seres de outros planetas que são agressivos? Se trata de danos colaterais? Devemos temer um ataque? Não acho que sejam hostis, provavelmente porque, se fossem, já teríamos presenciado e descoberto alguma coisa. Não acho que o fenômeno OVNI seja uma ameaça, porque eu acho que uma espécie que controla a viagem interestelar, pelo menos para mim, desenvolveu o padrão filosófico e moral que diz a eles que se eles encontrarem uma sociedade que está abaixo deles significativamente, deixarão em paz até terem a chance de chegar a um nível semelhante de tecnologia como o deles. A história tem mostrado, e sabemos que tem mostrado, alguns contatos com alienígenas no passado, com as histórias da América Central, México e outras, até aparecendo para os nativos americanos. Nós estamos em perigo. E sempre me surpreendo quando as pessoas me perguntam: você não tem medo deles virem à noite nos comer como sobremesa? Claro que não tenho medo, porque se fosse esse o caso, primeiro, já teria acontecido há muito tempo. Então, tenho certeza absoluta que tem alguém lá fora. Mas eu, pessoalmente, não acho que sejam hostis. Acho que são curiosos. E o que tem de errado com eles? Muitos investigadores acreditam que a resposta para a pergunta poderíamos ser ou não atacados por seres de outros planetas está no passado. Por que alguém esperaria pela nossa civilização para nos visitar com a tecnologia atualmente avançada quando temos armas nucleares, por exemplo? Porque você pode apostar seu dinheiro que, se aparecer um ET, vamos disparar todas as armas nucleares que tivermos nesse ET. E no processo destruiremos a Terra. E isso vai ser como, sabe, jogar uma bola de neve num tanque. É isso. A agressividade ou a passividade de um ser inteligente não depende do grau de inteligência, e sim do grau de necessidade de sobrevivência. Quando um ser inteligente não pode, através da sua inteligência, resolver o problema de sobrevivência, então apela para a violência.
O cientista talvez não possa explicar tudo, mas sempre tem a obrigação de ir atrás da verdade. E talvez possamos resolver todos os enigmas do universo, inclusive o grande enigma da própria origem do universo. Levará muito tempo, mas o resolveremos. As histórias de OVNIs e a possibilidade de que exista vida fora do nosso planeta causa a fascinação dos homens, que destinam recursos para investigar os mistérios do universo. Mas alguns mistérios relacionados a esse fenômeno poderiam encontrar explicação no planeta Terra. Estamos sendo visitados? Apesar das respostas ainda serem provisórias, o homem se aproxima cada vez mais de revelar essa dúvida. E é hora de ir atrás de toda a verdade sobre o fenômeno OVNI na América Latina.